dizer o nome dele? Ampliação, aumento linear ou ainda aumento transversal. São os três nomes que podem aparecer no vestibular na literatura. E a galera fala muito imagem, cuidado, hein? Eu preciso do nome completo. A altura da imagem, a altura do objeto. O linha da imagem, né? Posição do objeto, posição da imagem. Essa equação vai ser útil para a câmara escura. Para espelhos planos não faz sentido usar ela, porque a gente já sabe que o I e o O têm o mesmo tamanho. A gente já sabe que a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho. Então, essa equação não vai fazer sentido para o espelho plano. É necessária, ela funciona, mas não é necessário. Como P' e P têm o mesmo módulo, a divisão deles vai dar 1, assim como o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, vai dar 1. E a ampliação do espelho plano é 1. Significa que não houve nem aumento nem redução. Então é uma fórmula que a gente não precisa usar no espelho plano. Espelho plano, a imagem é virtual, do mesmo tamanho, direita porém reversa. O fato de a imagem ser simétrica, né? Levanta a mão direita, ela levanta a mão esquerda dela. Se o espelho é trasladado 20 metros para próximo do objeto, a imagem translada 40. Se o espelho é afastado do objeto a 100 km por hora, a imagem se afasta a 200 km por hora. Lembra? Quando eu mexo o espelho, a imagem mexe o dobro com o dobro da velocidade. Trasladar o espelho lateralmente não muda a posição da imagem, não altera nada. Se o objeto é que se mexe, a imagem se mexe equivalente no espelho. Cuidado com essa pegadinha. E aí no final da aula nós vimos que se nós acoplarmos dois espelhos, né, com um ângulo alfa entre eles, dá para calcular o número de imagens por objeto. E aí fizemos a questão das bailarinas, que era um pouquinho mais elaborada, tinha que pensar um pouquinho antes de ir para a fórmula. Último comentário então, que eu não posso perder a oportunidade. Espelho E1, espelho E2. O que acontece quando o ângulo entre os espelhos for 180 graus? Quantas imagens eu vou obter para um único objeto colocado aqui, se o ângulo for 180 graus? Vai virar um espelho só, né? Concorda comigo? A fórmula funciona nessa hora? 360 dividido por 180? 2 menos 1? Porra, até nessa hora a fórmula funciona, hein? Só que essa fórmula é limitada até 180 graus, né? Concorda comigo? E se o ângulo entre os espelhos for 0? Eu entendo quem diz nenhuma, porque o aluno pensa, pô, peraí, não vai nem ter onde botar o objeto, né? Porque vai fechando, como é que eu vou botar um objeto ali? Certo? Mas não, seja um pouco mais criativo, pense nisso, ó. Concordas que o ângulo entre esses espelhos é 0? Coloquei um objeto ali e acredite na fórmula para me ajudar a responder qual é o número de imagens que vai se formar quando o ângulo for 0. Vamos fazer a conta, eu vou te ajudar. Não é culpa tua falar 0. Não é culpa tua dizer que não existe, é culpa dos teus professores. É um crime contra o jovem mentir para ele. Eu também me mentiram pra caralho. Falavam pra mim que divisão por 0 não existia. Isso é um absurdo. Eu vou te provar. 2 dividido para 1. 2. 2 dividido para 0,1. 20. 2 dividido para 0,01. 200. 2 dividido para 0,000001. 2 milhões. 2 dividido para 0,0000000000000 dá 2 0,0000000.
é que dá uma divisão por zero? Infinito. Duvido tu negar, olhando e pensando. Cara, eu te juro, tu faz isso no 6º ano. A gurizadinha fala infinito. Eles percebem que diminuindo o número de baixo, o resultado, eles percebem. Isso nos prova que não tem problema nenhum a gente falar para um jovem imberbe ainda. Gurizinho imberbe, não tem barba, guri. Tu pergunta para ele dessa maneira, ele não vai se sentir ofendido de falar a verdade. É o infinito. Eu preciso que tu saiba disso para te ensinar física a partir de agora. Se tu não souber que dividir por zero dá um número infinitamente grande, eu não posso resolver algumas questões de física contigo. Eu preciso desta verdade. 360 dividido por zero, infinito menos 1, infinito. Tudo bem para vocês? Vocês concordam comigo que se tu botar um espelho diante de ti, um espelho atrás de ti, tentar te ver, tu vai dar uma vontade de olhar no infinito, porque tu vai ver infinitos de ti, indo cada vez mais para o além. Quem tem 2 espelhos em casa, faça o teste hoje, certo? Lá em Florianópolis tem um shopping chamado Floripa Shopping. E aí, quando eu vou lá naquele shopping, eu vou no banheiro lavar minha mão, eu sempre fico tentando olhar o infinito, porque tem um espelho na frente e um espelho atrás. E eu vejo infinitos de mim, cada vez menores devido à distância, na verdade, né? E não dá para enxergar, só dá para perceber que vai lá para PQP mesmo. Então é isso aí, cara. Essa fórmula funciona, inclusive, quando o ângulo entre os espelhos é zero. Dá infinitas imagens, não é mentira. A matemática não mente nessa hora. Eu preciso disso, eu vou precisar dessa informação na continuação das nossas aulas de ótica. Muito legal. Divisão por zero dá infinito. Isso é a origem do cálculo diferencial integral, tá? Foi assim que o Leibniz e o Newton começaram a pensar em cálculo integral e diferencial. Foi essa ideia que revolucionou o mundo. Essa ideia matemática. Divisão por zero tende ao infinito. Ah, não, vem cá, vem cá. O número fica infinitamente negativo, né? Concorda comigo? Então tu vê, divisão por zero pode tender a um infinito positivo ou a um infinito negativo, depende de quem é que está em cima, né? Certo? Vou precisar dessa ideia. Agora que a gente começou já a ótica, sabemos o princípio da ótica geométrica, os princípios da ótica geométrica, a luz na linha reta, os raios de luz são independentes, os raios de luz são reversíveis, sabemos das leis da reflexão, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, obrigado, e o ângulo de segunda lei, né? Importante saber que a primeira fala da coplanaridade dos ângulos e a segunda fala da igualdade dos ângulos, né? I igual a R. Agora que nós sabemos isso, nós podemos nos divertir com um tipo de espelho mais legal. Os espelhos esféricos. O nome está dizendo, né, cara? O espelho esférico, ele nasceu de uma esfera. Só que para não carregar essa esfera espelhada para cima e para baixo, eu vou cortar essa esfera e só vou pegar uma parte dela, só uma calota esférica. Elementos, quero te mostrar quem são os elementos dos espelhos esféricos. Essa reta imaginária que passa pelo centro do espelho é chamado de eixo principal. Esse ponto onde o eixo principal atinge o espelho é chamado de vértice. Vértice. O centro da esfera que deu origem ao espelho vai ser chamado de centro de curvatura. Nome justo, hein? Centro de curvatura. E se eu pegar bem o ponto médio entre o vértice e o centro de curvatura, é o ponto mágico dos espelhos, o foco. Eixo principal, vértice, foco e centro de curvatura. Além desses nomes, tu tem que saber que a distância do centro de curvatura até o espelho, essa distância, é chamada de raio de curvatura. E a distância entre o vértice e o foco, que é igual à distância entre o foco e o centro de curvatura,
vai ser chamada de distância focal. Rzinho, então, é o raio de curvatura, e o Fzinho é distância focal. Não confundir o F maiúsculo, que é o foco, com o F minúsculo, que é a distância focal. Qual é a relação matemática entre o raio de curvatura e a distância focal? Concordo? R é 2F, ou se tu preferir, a distância focal é R sobre 2. Essa relação matemática é muito importante e não será fornecida no vestibular para ti, porque ela é bem lógica, né? Ela é bem fácil de compreender. Beleza? Então, relembramos, na verdade, né, algumas coisas sobre os espelhos esféricos. Vamos dar uma olhada agora na classificação dos espelhos. O espelho esférico, ele pode ter a parte interna espelhada ou a parte externa da esfera espelhada. Eu gosto de fazer o espelho tanto virado para um lado quanto virado para o outro, para o aluno não achar que eu virando o espelho de um lado para o outro muda a classificação dele, né? Olhando para aqueles 4 espelhos esféricos representados e lembrando que a parte rabiscadinha é a parte não refletora, vocês saberiam me dizer quais deles são côncavos, quais são convexos? O primeiro da esquerda é o quê? Côncavo. Eu tinha uma dificuldade homérica de reconhecer se era côncavo ou convexo quando estava no terceirão. Aí depois de estar dando aula um tempão, eu percebi, né, que côncavo é aquele espelho plano que tu cavou. Aí ficou côncavo. Certo? Cavou, côncavo. É ridículo. Se está cavado, é côncavo. Beleza? Cavou? Cavou aqui, né? Mas aqui não é a parte espelhada, né? Concorda comigo? Se tu vai para a praia, aí tu vai cavar. Aí tu começou a cavar na praia e de repente surge uma montanha, ele está escavando e tu chama NASA. Concorda comigo? É uma piada tosca para tu saber que se não está cavado, convexo. Está cavada essa superfície espelhada? Não, então o que é? Convexo. Está vendo? Eu fiz um espelho convexo virado para a esquerda e um espelho convexo virado para a direita. Eu percebia quando eu fazia o exemplo, quando eu denominava só dessa maneira, certo? O aluno achava que às vezes eu virava o espelho e ele mudava de tipo. Não pode, né, cara? Um espelho que foi fabricado convexo, tu continua com ele convexo, né? Não importa se tu olha daqui ou se tu olha daqui, né? E esse aqui está cavado? Cavou. Se cavou, côncavo. Show de bola. Então, espelho côncavo é aquele que... Fica à vontade, não. Por gentileza, Pietra. Show. Então, ó, côncavo e convexo, tá tranquila a classificação. Qual desses espelhos faz a luz convergir e qual desses espelhos faz a luz divergir? Deixa eu pegar um espelho côncavo. Um raio que atingisse o espelho dessa maneira, tu deves concordar comigo que a reta normal está por aqui assim, né? E o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se eu fizer o mesmo com outro raio de luz que viesse por baixo, traça a reta normal, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Aceitável que os espelhos côncavos aproximam os raios de luz que atingem ele, que o atingem. Por isso que ele poderia ser chamado de espelho convergente. Convergente. Pega um espelho convexo, joga 2 raios de luz nele, paralelos, um ao outro. Olha onde é que está a reta normal. Aceitas essa reta normal? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Reta normal, normal porque ela é perpendicular ao espelho. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O que aconteceu com o espelho convexo quando eu joguei 2 raios paralelos? Eles se refletiram e se afastaram. Então podemos dizer que os espelhos convexos são divergentes. Espelhos convexos divergem a luz.
Nada demais. Vimos os elementos dos espelhos esféricos, vimos como classificá-los em côncavo e convexo. Ah, então peraí, deixa eu ver. Esse espelho aqui, ó, ele é côncavo ou convexo? Eu não fiz a parte não espelhada, né? Então eu estou sugerindo que ambas as partes são espelhadas. Eu posso, né, fabricar uma calota esférica que seja espelhada por dentro e por fora, tipo a concha do teu feijão ou a tua colher de sopa. Tudo bem? Se tu olha dessa maneira, cavadinho. Se tu olha assim, é um espelho que pode ser tanto côncavo quanto convexo. Então tu vê o vestibular, se o cara quiser sacanear, né, ele pode colocar um espelho que pode ter as duas classificações e pedir para o aluno classificar, para ele ficar bem zureta, bem perdido. Pensa um pouquinho e tu vai concluir. Ele pode ser convexo olhando da esquerda para a direita e será côncavo olhando da direita para a esquerda. Nada demais. Para a gente avançar no estudo dos espelhos esféricos, é importante eu te mostrar alguns raios, chamados de raios característicos ou raios principais. E esses dias eu vi um outro nome para esses raios, raios principais, raios característicos. Tinha um outro nome que eu vi esses dias no livro, um exercício do material de vocês aí. Então, raios característicos ou raios principais são os dois nomes clássicos. Eu quero fazer esse raio tanto para um espelho côncavo quanto para um espelho convexo. Tem o eixo principal, tem o centro de curvatura, tem o foco, tem o vértice. A mesma coisa para o espelho convexo. Centro de curvatura, foco e vértice. Os raios característicos ou principais são quatro. São quatro raios característicos ou principais. Eu gostaria que tu conseguisse aprender todos eles. No mínimo, tu precisa saber dois para poder avançar na matéria comigo. O raio que chega paralelo no espelho, ele é refletido passando pelo foco. Tu vê, quando me apresentaram isso, não me explicaram por que o raio que chega paralelo é refletido pelo foco. Escutei, foco. Quando eu comecei a dar aula é que eu percebi, Cacilda Becker, se eu fosse fazer a reta normal ia passar bem pelo centro de curvatura. Para que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão, o raio que chega paralelo deve ser refletido no foco. Ou seja, o raio que chega paralelo é refletido passando pelo foco só para poder obedecer à segunda lei da reflexão. Não é porque o foco é mágico, não é porque o foco atrai a luz, não. É só para poder obedecer à segunda lei da reflexão. Os raios de luz não são reversíveis. Então, se um raio chegar passando pelo foco, ele é refletido paralelo ao eixo principal. Então é importante que tu decore ou compreenda. O raio que chega paralelo sai pelo... E o raio que chega pelo foco é refletido... Dois raios característicos nós já dominamos. Esse aí é um raio 2 em 1, né? Se tu sabe um, tu já sabe o outro, né? E se eu jogasse um raio de luz que atingisse o espelho passando pelo centro de curvatura, como é que tu acha que ele vai ser refletido? Pois então, olha só. Tu concorda que a reta normal está bem ali? Quanto é que foi o ângulo de incidência? O ângulo de incidência é medido entre o raio incidente e a reta normal. Que ângulo que existe entre a reta normal e o raio incidente? Que ângulo que existe entre essas duas retas? Zero. Se o ângulo de incidência é zero, quanto é que é o ângulo de reflexão? Ele volta sobre ele mesmo. Claro, né? Como se ele tivesse atingido o espelho em cheio. Bateu e voltou. Concorda comigo? Ou seja, a gente pede para a galera decorar que o raio que chega passando pelo centro de curvatura se reflete pelo centro de curvatura. Na verdade, é meio que com preguiça de avisar para o aluno que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E quando um raio de luz chega pelo centro de curvatura,
ângulo de reflexão será zero e ele tem que voltar sobre ele mesmo. Chega pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Pode ser a decoreba que a gente vai fazer. Chega paralelo. Chega pelo foco. Chega pelo centro de curvatura, volta pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Obrigado pela galerinha que está participando aí, adorei. Último raio, que é bom de desenhar no espelho esférico. O raio que chega no espelho passando pelo centro, pelo vértice. O raio que chega no espelho passando pelo vértice, tu aceita que o eixo principal é a própria reta normal? Para que esse ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão, eu uso esse macete, ó. Eu pego essa distância aqui, duplico ela aqui para baixo e faço o raio refletir passando por aquele ponto. Tu concorda que fazendo dessa maneira eu estou obrigando que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão? Seja igual ao ângulo de reflexão? 4 raios característicos. No espelho côncavo eles são relativamente tranquilos de desenhar. Chega paralelo, chega pelo foco, volta paralelo, chega pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo, atinge o vértice e sai com o mesmo ângulo. Na verdade, todos eles chegam com o mesmo ângulo e saem com o mesmo ângulo. Mas o que chega pelo vértice é bom de desenhar, porque tu pode usar a semelhança de triângulo, né? Usar um pouquinho de geometria para fazer isso acontecer. Olha como esses raios são mais perigosos de serem compreendidos no espelho convexo. Primeiro, o raio que chega paralelo, ele continua saindo pelo foco, só que a luz não pode penetrar no espelho, né? Porque o espelho reflete a luz. Tu faz uma pontilhada até o foco e faz o raio refletir na direção da pontilhada. Honesto, né? O raio que chega paralelo sai pelo foco. E se o raio chegasse pelo foco, sai paralelo. A reversibilidade dos raios de luz. Se tu for desenhar um raio que quando tu prolonga ele bate no centro de curvatura, como é que ele reflete? Pelo centro de curvatura sobre ele mesmo, porque ele bateu em cheio no espelho, bateu com ângulo de incidência zero. Falta o último. O raio que chega pelo centro, pelo vértice, tu usa o macete da sinuca aqui, duplica e pronto. Como assim, professor, macete da sinuca? Depois eu te explico melhor isso. Vou te ensinar a jogar sinuca na aula de física, dá para acreditar? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão em todos os casos. Chega paralelo, sai pelo foco, chega pelo foco, sai paralelo. Chega pelo centro de curvatura, volta sobre si mesmo. Atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Esse do vértice é bom de desenhar porque tu pode usar noções de geometria para desenhá-lo. Se tu dominar 2 desses 4 raios, tu consegue avançar comigo na aula com tranquilidade. Se bem que o vestibular pode te perguntar qualquer um deles, né? Sobre espelhos esféricos, assinale as verdadeiras. 01. O raio que chega pelo foco sai pelo centro de curvatura. Tem que saber os 4 para poder matar questões desse tipo. Agora que tu já está preparado com esses raios característicos ou raios principais, eu posso te mostrar como é que se faz a determinação gráfica da imagem gerada por espelhos esféricos. Olha o nome da matéria agora, determinação gráfica da imagem gerada por espelhos esféricos. Vamos começar com o pior, depois que passar o pior, o que sobrar vai ser facilzinho. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou representar aqui nesse cantinho do quadro 5 espelhos côncavos. 5 espelhos côncavos. 1, 2, 3. Essa aqui é a parte perigosa. 4 e 5. Professor, eu não estou enxergando o teu espelho côncavo. Ah, não, claro, ainda não te mostrei que ele é côncavo. Agora sim, ó. Agora tu
consegues perceber que todos eles são côncavos. Eu fiz uma esfera bem abertona, então eu poderia dizer que o centro de curvatura está aproximadamente aqui, vê se tu aceita. Né? Não está tão absurdo como o centro da esfera que eu fiz, né? Se esse é o centro de curvatura e esse aqui é o vértice, o ponto médio vai ser o foco. Vou fazer a mesma coisa para todos eles. Eu lembro meu professor fazendo isso, né? Lá no meu terceirão de 1999. E eu pensei, porra, que ridículo, cara. Fui fazer em casa. Cheguei em casa, almocei, dei uma descansada e fui fazer. Ficou um lixo meus desenhos, cara. Eu te desafio depois a fazer a mão livre todos esses desenhos que eu vou fazer para ti. Quando tiveres apto a fazer esses desenhos à mão livre, esquece a teoria, porque no dia do vestibular tu faz o desenho e descobre, sem decoreba nenhuma. É por isso que é importante saber fazer esses desenhos aí. Não é para bonito não, é para tu matar a questão de física no vestibular. Primeiro eu quero analisar o que vai acontecer quando eu boto um objeto atrás do centro de curvatura. Está aqui o meu objeto. O raio que chega paralelo, ah que bonitinho, sai pelo foco. Obrigado pela participação. O raio que atinge o vértice, o mesmo ângulo, né? Olha o que eu vou fazer para desenhar ele honestamente. Vou duplicar essa distância aqui para baixo e vou fazer o raio refletido passar por aquele ponto. Aceitas que dessa maneira o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão? Os raios oriundos da cabeça do objeto vão se encontrar ali, ó. Adivinha quem é que vai estar ali? A cabeça da imagem. Porque a luz que sai da cabeça do objeto forma a cabeça da imagem, né? E já que a cabeça da imagem vai estar ali, eu posso desenhar ela. Ah, que bonitinha, olha, olha. Quais são as características dessa imagem? Real porque ela é feita de luz de verdade, diferente do espelho plano que era feito de prolongamento, lembra? Ela é tão real, mas tão real, que se tu botar uma folha de papel ali, ela aparece estampada na folha de papel a imagem, que nem na tela do cinema. A imagem do cinema é real. O senhor achava que era ilusão de ótica, que era efeitos especiais? Não, não, não. Eu não estou te dizendo que o que aparece no filme é de verdade, porra. Eu estou dizendo que aquilo que tem na tela do cinema, aquela luz que bate na tela do cinema e gera uma imagem, é dita imagem real porque é feita de luz de verdade. Tudo bem? Esse experimento tu faz, tá? Quando quem for fazer engenharia, física, matemática, as exatas de maneira geral, tu faz no laboratório esse experimento. E tu bota lá o pedaço de papel e tu vê, cara, a imagem se formando no pedaço de papel. Menor, concordam comigo? Menor, real, direita ou invertida? Invertida. Essas são as três características da imagem nesse momento. Eu vou pegar o objeto e vou aproximar do espelho. Vou aproximar de tal forma que o objeto fique bem no centro de curvatura. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice refletido com o mesmo ângulo. Aí eu uso aquele mesmo tamanho para garantir isso. Os raios se encontraram exatamente naquele ponto. Olha só onde é que está a imagem. Características da imagem, por favor. Continua real, continua feita de luz de verdade. Continua invertida de cabeça para baixo em relação ao objeto. Do mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Engraçado. O que aconteceu quando eu aproximei o objeto? A imagem se afastou e cresceu, né? E quando está no centro de curvatura, eles ficam do mesmo tamanho. Vou aproximar um pouco mais o objeto. Aproximando um pouco mais o objeto e colocando ele entre foco e centro de curvatura, vamos ver o que acontece. O raio que chega paralelo. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Olha só onde é que os raios refletidos se encontraram. Característica da imagem, por favor. Continua real, feita de luz de verdade. Continua invertida.
só que agora é maior. Resumindo, no espelho côncavo, quando o objeto está atrás do centro de curvatura, a imagem fica sempre entre foco e centro de curvatura. Só que à medida que eu aproximo o objeto, a imagem se afasta e cresce. E o divisor de águas foi o centro de curvatura, onde elas ficaram do mesmo tamanho. Quando eu aproximei além do centro de curvatura, a imagem continuou se afastando e crescendo. Será que é uma boa maneira de usar o espelho de aumento? Imagina, tu espremendo a tua espinha na testa, tu vai pro queixo, né? Tu entende o que eu quero dizer? Concorda comigo? O espelho de aumento ele é bom quando tu te vê de cabeça para cima e grande, né? Concorda comigo? Não que não possa servir como espelho de aumento, mas não para uso direto na frente do nosso rosto, né? Para um telescópio, o refletor, ele é um bom espelho de aumento, é o que a gente usa, certo? Mas espelho de aumento no nosso dia a dia, tu não te vê de cabeça para baixo. Então ainda não é o caso clássico do espelho de aumento, já chegaremos lá. Peraí, eu coloquei o objeto atrás centro de curvatura, no centro de curvatura, entre centro de curvatura e foco, qual é a próxima posição que tu acha que eu devo colocar o objeto? Nessa hora, o aluno tem que estar esperando que vai dar merda, o aluno tem que saber que vai dar merda. Se ele não estiver sentindo o cheirinho de merda no ar, ele não vai conseguir matar a questão graficamente. Eu te digo isso que tu não é um robô. Quando tu for fazer os desenhos, quando tu tentar limitar na tua casa, é normal que o raio não fique perfeito, né, gente? Pode olhar, ó. Tu olhando aí de longe pode parecer que o raio está razoável. Olhando aqui de perto é um lixo, meus raios. Dá para entender, mas não está perfeito. Então eu já sei, eu já estou preparado que vai dar merda. Quer ver? O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Se eu vou fazer o desenho, é possível que esses raios se aproximem ou se afastem. Eu já tenho que estar esperando, nesse caso, que os raios emerjam do espelho paralelamente um ao outro. E aí? Onde é que vai aparecer essa imagem? Lá no infinito, né? Tem aquela piadinha matemática, retas paralelas se encontram no infinito. Isso é uma piadinha matemática, né? Causada por aquela sensação que nós temos ao olhar uma estrada longa e reta. Dá a sensação de que a estrada está afinando, né? Isso é um efeito da ilusão de ótica devido à distância, concorda comigo? Porque a gente sabe que a estrada não ficou afinando. Mas essa piadinha pode ter um efeito muito importante aí na continuação da matéria. Retas paralelas se encontram no infinito. Por isso que a gente diz que a imagem forma-se no infinito. Mas eu ainda prefiro que tu chame ela de imprópria. Imagem imprópria. Forma-se no infinito ou ela é dita imprópria? Na prática, tu pode fazer isso hoje na tua casa e tu vai ver que tu vê um borrão quando tu está no foco. Todos vocês devem ter um espelho desse para brincar em casa. A prova vai vir agora. Última posição onde o objeto pode ser colocado. Entre foco e vértice. O raio que chega paralelo. O raio que atinge o vértice. Como os raios refletidos estão divergindo, eu vou prolongar os raios de luz. Características da imagem. Pela primeira vez virtual. Direita pela primeira vez de cabeça para cima. E maior. Esse é o bom espelho de aumento. Todos vocês devem ter ao menos um espelho de aumento em casa. Às vezes as moças têm até na bolsa já puxa o espelho de aumento. Se ele é um espelho de aumento, é espelho de que tipo? Sim, esférico côncavo. Quer dizer que aquele espelho de aumento teu só é de aumento porque tu está próxima dele, né? Te afasta dele para tu ver. Vai chegar uma hora que tu começar a te afastar do espelho, vai acontecer o quê? Tu vai ver um borrão. Quando tu vê um borrão, quer dizer que teu rosto está bem no foco. Afasta um pouco mais. Se tu não ficar grande de cabeça para baixo, chama um padre. Manda benzer o teu espelho. E chama a NASA também, porque vai dar
Prêmio Nobel, um espelho novo que a gente descobriu que viola as leis da física. Te afasta um pouco mais, te afasta um pouco mais. Hoje, pegando o espelho de Almeida da tua casa, tu pode conferir essas 5 condições distintas no espelho. Seria bem importante, seria bem legal. Tu imagina, cara, tu tem que decorar essas 3 características em cada posição? 3 vezes 4, 12, 14. 13, tem 13 características para decorar. Para, né, cara? É muito melhor tu fazer um desenho tosco no dia do vestibular e na hora concluir quais são as características, né? Por isso o poder de tu conseguir fazer esse desenho. Tarefa: tentar reproduzir esses desenhos sem colar. Provavelmente não vai conseguir, mas não fica magoado. Tu olha aí o teu caderno, ou o teu material, ou o Google e vê, errei aqui. Umas 2, 3 tentativas tu vai conseguir fazer isso para quem quiser. Certo? Show! Na próxima aula eu vou mostrar o espelho convexo. Alguém lembra qual é a característica do espelho convexo? Virtual, menor e direita. E só tem essa característica, VMED. Virtual, menor e direita. A aula que vem eu te mostro isso. E aí nós vamos começar a fazer as contas nos espelhos esféricos. Vai ficar bem mais gostoso. Certo? Valeu, galerinha! Não usem drogas, usem preservativos e me perturbem com muitas dúvidas na semana que vem.